Doutor, boa noite. O que é concluso apareceu no meu processo. Revisão da vida toda já. Meu deputado federal, obrigada. Joana Assis, muito obrigado por esse comentário. Muita gente comentando. Professor Nakamura, deputado federal. Eu confesso que eu preciso cuidar do meu escritório, que está crescendo tanto. Eu trabalho mais de 14 horas por dia em favor dos nossos clientes. Paro o que eu estou fazendo aqui para trazer um conteúdo para vocês. Então, eu fico muito feliz com esse apoio, tá bom? E continuo acompanhando aqui o nosso canal. Se vocês pedirem aí, né, se for da vontade do povo, vou analisar com muito carinho, mas realmente tem que cuidar da minha família, tem que cuidar do escritório, né? Mas vamos ver, eu deixo nas mãos de Deus, se Deus me der essa missão de representá-los, vai ser uma honra. Mas vamos seguindo aqui, pessoal. Concluso para julgamento, né? Então eu estou percebendo aqui que tem muita gente com dúvida sobre o processo, que às vezes o advogado não está te respondendo. Então deixa eu colocar aqui o que eu fiz. Glossário jurídico para aposentados, né? Revisão da vida toda em específico. Muita gente quer contratar o professor Nakamura, às vezes não tem recurso, não está na hora e tudo mais. Fica tranquilo, pessoal. Eu ofereço os serviços do escritório para quem quiser, mas para quem não quiser ou não puder, fica tranquilo. O YouTube é para todo mundo. Eu estou aqui no YouTube doando meu tempo para todo mundo. Eu quero ajudar, tá bom? Então, aí com essas informações, às vezes você vai diminuir a sua ansiedade. É isso que eu quero. Diminuir a sua ansiedade, quero te dar informação. Então, sem perder tempo. O que é trânsito em julgado? O que é concluso? O que é pedir vista? Preparei um artigo aqui para a gente. Pessoal, primeiro, certidão. Se aparecer essa movimentação, certidão, alguma coisa assim, um documento oficial emitido pelo juiz ou servidor do processo para comprovar algo que aconteceu no processo. Exemplo prático. A certidão pode confirmar que o processo foi enviado para o juiz dar a sentença, né? Certidão de autos conclusos ou alguma certidão que a pessoa não correspondeu a algo no prazo adequado, a certidão de trânsito em julgado. Então, podem existir várias certidões e a certidão, né, como o nome diz, ela certifica que algo aconteceu no processo, ela comprova. Então, na prática, um exemplo aqui de frase, assim, saiu a certidão informando que o processo foi concluído ao juiz. Isso significa que logo pode sair uma decisão, né? É um exemplo, tá bom? Segunda palavra, segundo termo, trânsito em julgado. Muita gente tem dúvida. O que é? É quando uma decisão judicial não pode mais ser modificada porque passaram os prazos para recurso. Então, por exemplo, na revisão da vida toda no tema 1102, a gente precisa do trânsito em julgado, mas estão pendentes os embargos de declaração que precisam ser julgados, que o INSS entrou com esse recurso, né? Então, trânsito em julgado é o fim do processo quando não há mais recurso. Poxa, doutor, mas não precisa me chamar de doutor não, tá bom, gente? Eu só estou dando um exemplo aqui. Nossa, doutor, mas o meu processo, o juiz julgou improcedente, meu advogado perdeu prazo, eu tô com com o trânsito em julgado, o que eu faço? Bom, aí para casos mais específicos, eu não estou olhando o seu processo, né? Então, se você quiser um parecer jurídico sobre o seu processo, você pode entrar em contato no WhatsApp e pedir as informações sobre a contratação do parecer jurídico, tá? Mas lembrando, essa live aqui é para todo mundo, então se não quiser contratar o professor Nakamura, não precisa contratar, fica tranquilo, tá bom? Fique em paz, você já é meu amigo, pode estar aqui assistindo. Então, o despacho, o que é? É uma ordem ou encaminhamento do juiz no processo, mas sem decidir o mérito da causa. Um exemplo prático: o juiz pode dar um despacho pedindo para que o INSS apresente documentos. Então, o despacho é uma ordem, é uma decisão que não dá fim ao processo, porque senão seria uma sentença, né? Então, despacho, proferiu um despacho mandando o INSS apresentar uma nova planilha de cálculos, por exemplo, tá? É só um exemplo para a gente entender mais na prática. 4. Concluso. O que é concluso, né? Autos concluso para julgamento, concluso para juiz. Quando o processo é entregue ao juiz para ele tomar uma decisão, pode indicar que pode sair uma sentença em breve ou o juiz, né, pode dar uma outra decisão, como por exemplo, faltou o comprovante de residência. Às vezes o próprio servidor da vara já vai verificar a ausência da certidão do comprovante de residência, né? Então,
assim, concluso quer dizer que foi para o juiz, ou para o desembargador, ou para o ministro. Se vai sair decisão ou não, pode ser, né, mas está com o juiz. O processo está concluso, está com o juiz. Sentença é a decisão final do juiz em primeira instância, aí na sua comarca, dizendo se o pedido foi aceito ou negado. Por exemplo, revisão da vida toda, se for, no seu caso, uma sentença procedente, né, isso vai ser decidido na sentença. É claro que daí, depois da sentença, vai abrir prazo tanto para você como para o INSS poderem recorrer, e aí é isso que o INSS tem feito quando sai uma sentença favorável, porque o tema 1102 está suspenso, as ADIs estão querendo interferir na revisão da vida toda e tudo mais. Acórdão. O que é o acórdão? É como se fosse uma sentença, só que é uma decisão tomada por um grupo de juízes, né? Desembargadores ou ministros, tá certo, pessoal? Trouxe mais alguns exemplos, mas vamos indo aqui para a gente não perder tempo. Petição é o nome técnico do pedido feito por escrito pelos advogados ao juiz, né? É a peça. Aqui, petição inicial, por exemplo, é o pedido inicial, e você tem que fazer esse pedido inicial da forma correta, senão quando os processos voltarem a andar, você pode ser prejudicado, pode ir lá para o final da fila, ou o juiz pode até extinguir o seu processo, tá bom? Contestação, o que é? É a defesa apresentada pelo INSS ou por outro réu, né? Alguém bateu no carro de alguém, um entrou com o processo, o outro entrou com a contestação, tá? É a defesa, tá? E nesse caso aqui da revisão da vida toda, o INSS que apresenta a contestação. O que é RPV? Requisição de pequeno valor. É o pedido de pagamento de valores de até 60 salários mínimos, né, pessoal? Então, o salário mínimo 2025 vai estar em 1.518. Então, 1.518 vezes 60, R$ 91.080 reais, né? Então, se você tiver até R$ 91.080 reais, você vai receber por RPV em até 60 dias a contar da ordem de pagamento. Claro que a gente em 2024 era 84.720, mas agora 2025 R$ 91.000 reais, tá bom? Se passar disso, aí vai para precatório. O que é o precatório? É o pedido de pagamento para valores acima de 60 salários mínimos, que segue o cronograma do governo. Geralmente vai ser pago no ano seguinte ou dali 2 anos. Muita gente tem dúvida. Eu quero reajuste imediato, mas o meu caso é o de precatório porque eu tenho mais de R$ 91.000 reais de atrasados. Eu vou ter que, para o reajuste, eu vou ter que esperar também o ano que vem? Não, pessoal. Precatório são os atrasados, mas o reajuste, ele, assim que for definido pelo STF, e essa é a nossa luta, reajuste vai ser pago imediatamente, tanto para quem tem RPV como para quem tem precatório. A diferença vai ser nos atrasados. Quem tiver até 60 salários mínimos, recebem até 60 dias. Por isso que, por exemplo, quando às vezes eu trago uma informação, uma decisão, né, que tem aposentado já recebendo outras revisões, é porque ele recebeu revisão de fato, por exemplo, e ele já recebeu em até 60 dias, tá? Porque precatório tem que entrar na ordem de pagamento para receber só dali no outro ano ou dali 2 anos, tá bom? Até 1º de abril, recebe no ano seguinte, de abril até dezembro, recebe só lá no outro ano. Vara Federal é o nome do local onde corre o processo judicial contra o INSS, né? O INSS só pode ser processado na Justiça Federal. Então, Vara Federal, né, para ações aí acima de 60 salários mínimos, ou Juizado Especial Federal, uma forma mais rápida e simples para causas até 60 salários mínimos. Claro que rápido é relativo, né? Porque está vendo essa demora aí, e para outras revisões, o juizado ele é bem mais rápido. Para a revisão da vida toda, tem que esperar o STF, não tem jeito. Improcedente, quando o juiz entende que o pedido não tem direito e rejeitação. Esse aqui é aqueles casos que o juiz está querendo bater a meta do CNJ ou está aplicando o entendimento próprio e está extinguindo o seu processo, está julgando improcedente. E aí você precisa recorrer, seja por meio de um recurso para o tribunal, né, imediatamente superior, né, para a instância imediatamente acima, ou até mesmo uma reclamação constitucional. Eu vou trazendo mais conteúdos aí. Mas o que você precisa abrir o seu processo toda semana para ver se não tem sentença improcedente, porque seu advogado precisa estar em cima. É dever do seu advogado, na verdade. Mas, às vezes, seu advogado não está nem cuidando mais do seu processo, não está nem te respondendo, então você fica em cima aí, que vai dar tudo certo, tá bom?
Não pode perder o prazo. Se perder, tem outras formas, vou trazer um vídeo sobre isso, mas procura não perder prazo, é muito importante. Procedente, por outro lado, é quando o juiz reconhece que o aposentado tem razão e concede o seu pedido. Muitas pessoas já têm sentença procedente, né? Então, esperando aí o STF. Recurso é um pedido feito à instância superior, né? Então, quando ou você ou o INSS recorrem, tá bom? Ou os dois, né? Às vezes os dois ficaram insatisfeitos. Embargos de declaração é um recurso usado para esclarecer alguma dúvida, omissão, contradição, obscuridade, corrigir erro material, tá bom? Embargos de declaração podem ser feitos no seu processo ou, como a gente está vendo, também no STF, nas ADIs e no tema 1102. Intimação, o que é intimação? Dá até medo, né, rapaz? O pai que está devendo pensão alimentícia recebe uma intimação, o homem fica até medo. Intimação é uma comunicação oficial feita às partes do processo, avisando sobre decisões ou prazos, né? Saiu uma decisão, seu advogado foi intimado, agora tem 15 dias, por exemplo. Citação. A citação, como se fosse uma intimação, mas é o chamamento do réu ao processo. Se alguém bateu no seu carro, você vai lá, entra com uma ação e você pede a citação do réu, né? Citação daquele cara lá que bateu no seu carro. Ou, na revisão da vida toda aqui, a gente pede a citação do INSS, chamar o INSS para o processo. Execução é a fase em que se cobra o pagamento depois que o aposentado ganha o processo. Então, o que a gente precisa? Claro, da vitória no STF, para depois entrarmos na fase de execução, a fase de cumprimento de sentença. E aí vai ter também o cálculo de liquidação, que é mais uma conta atualizada. Eu sei que você já fez os cálculos quando você entrou com o processo, muito bom. Só que vai ter um novo cálculo de liquidação, que é para ver quanto que o aposentado está podendo receber, já com valores atualizados, né? Por exemplo, o cálculo de liquidação indicou que o aposentado tem direito a R$87 mil. Nesse caso, ele entra na regra de RPV. É só um exemplo, tá, pessoal? Eu não estou vendo aí o seu processo daqui, né? Eu só estou dando um exemplo. Decisão interlocutória, uma decisão do juiz durante o processo, mas que não resolve o pedido final. Pode ser usada para negar um pedido de urgência, determinar uma perícia, né? A tutela de evidência, tá bom? Mandado, ordem escrita e assinada por um juiz, deve ser cumprida por um oficial de justiça, pode ser um mandado para o INSS entregar documentos ou para intimar uma testemunha, tá bom? No caso de revisão da vida toda, não, mas em outras revisões ou pedidos de aposentadoria podem ser necessários aí o cumprimento de mandados, tá? Lembrando, né? Quem tem mandato é político, né? Mandato, poder, o político foi eleito pelo povo, o poder vem do povo, tá? Emana do povo. E mandado é quando o juiz manda, tá bom? Mandado e mandato são diferentes. Mandato político, mandado é dentro do processo. Protocolo é o registro oficial, que um documento foi entregue ao sistema da justiça, né? Então, quando você entra com o processo, depois vai sair o número do protocolo, o número do processo. Você sempre tem que pedir o número do processo para o seu advogado, viu? Andamento processual são as movimentações do processo do início até o final, né? O andamento processual. Então, teve petição inicial, teve contestação, teve sentença, agora tem recurso. Esse é o andamento processual. Tipo uma linha do tempo, né, dos acontecimentos. TRF, Tribunal Regional Federal, o tribunal que julga os recursos contra as decisões aí da Justiça Federal, seja na Vara Federal, seja no Juizado Especial Federal. STJ, Superior Tribunal de Justiça, tribunal em Brasília, que julgou de forma unânime a favor dos aposentados. Tanto o tema 999 da revisão da vida toda no STJ, como os embargos de declaração do INSS, né, foram contra o INSS, e meu irmão está há mais de 30 anos como concursado do STJ, um grande orgulho para a família. STF, vocês sabem, Supremo Tribunal Federal, o tribunal mais alto do país, que julga assuntos constitucionais, né? Então, o STF que decidiu que os aposentados têm direito à revisão da vida toda, soltar essa bagunça aí que está precisando dar cumprimento às suas próprias decisões. O direito já foi reconhecido. Honorários. É o pagamento devido ao advogado. Pode ser um valor fixo ou um percentual. Então, a diferença entre honorários contratuais e honorários de sucumbência.
Honorários contratuais, é o que você contratou com seu advogado. Ah, contratei R$ 10.000 de entrada e 50% dos atrasados. Pode isso? Pessoal, tem que ver o seu contrato, mas a OAB permite até 50% dos atrasados, desde que o proveito econômico do advogado não seja maior que o cliente. Então, tem advogado cobrando 50% dos atrasados e a OAB permite essa cobrança, 50% dos atrasados, desde que o advogado não receba mais do que o cliente. Observação, eu não concordo em cobrar tudo isso. Eu não vou cobrar 50% de atrasados. Eu só estou dando um exemplo, eu só estou informando, tá bom? Inclusive, para quem está contratando a gente ou está trocando de advogado aqui para o nosso escritório ou entrando com novos processos, eu estou oferecendo, estou permitindo, né, uma condição reduzida nos honorários sobre os atrasados. Lembrando, a gente não cobra os honorários sobre o seu reajuste mensal, tá bom? Pedir vista, né? Quando o ministro ou até o juiz, existe isso, né? O desembargador, ministro, pede vista, pede para dar uma olhada, né? Antigamente os processos eram físicos e o juiz pedia vista, né? Ó, tem um livro, Canotilha, Constituição do Dirigente, vou usar como exemplo, né? Ele pegava o processo, ó, vou pedir vista, e ele levava para casa para ele analisar com mais calma. Claro que hoje em dia é eletrônico, né? Mas então você pede vista e aí os outros ministros têm que esperar para depositar os seus votos, tá? Isso pode atrasar o julgamento, mas pode também auxiliar na solução da demanda. E pedir destaque é quando o ministro tira o processo do julgamento virtual e traz para o plenário presencial, plenário físico. Aí vai precisar de uma pauta de julgamento, né? O que ocorreu na ADI 2111 e também no tema 1102, a ADI 2111, pedido de destaque, e o tema 1102 do Alexandre de Moraes, tá bom? Que ainda estão sem data definida. Então, eu espero ter ajudado. Se ficou ainda mais dúvida, doutor, o que é isso aqui no meu processo e tal? Pessoal, para aquela famosa olhadinha no processo, a OAB não permite, tá? Agora, você pode contratar um parecer jurídico. Que poderes que eu dei para o meu advogado? Será que ele vai poder pegar tudo? Como que está o meu processo? Os cálculos estão corretos? Aí um parecer jurídico, isso a gente pode fazer. Você pede no WhatsApp, do link do comentário fixado, o WhatsApp 61 98522 0420. Atenção, número oficial, não vai me cair em golpe, pelo amor de Deus. WhatsApp 61 98522 0420. Você vai falar com a Bárbara, a nossa chefe de atendimento, e ela é um ser humano, tá? Não é robô, não é atendimento robotizado, nada disso. É um ser humano, que eu tenho toda uma equipe comercial de atendimento para poder tirar suas dúvidas, encaminhar a melhor solução para o seu caso, o melhor serviço, se for o caso. Se você quiser contratar, daí você vê. E veja as condições especiais com a Bárbara, tá bom? Eu estou autorizando uma condição diferenciada para quem prefere o Pix à vista e também para quem prefere o parcelamento no cartão, e também sobre a questão dos honorários, que está agora, por um tempo curto ali, os honorários estão reduzidos, tá bom? Eu estou autorizando, tendo em vista aí que não é todo mundo que consegue contratar, então quero, mantendo o nosso padrão de qualidade, atender o maior número de clientes, mas também, se você não puder contratar ou não quiser contratar a gente, fica tranquilo, continua acompanhando os conteúdos, que eu vou continuar trazendo conteúdos assim como eu fiz nessa live aqui, tá bom? Que Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui. Inscreva-se no canal. Inscrever-se no canal é de graça e você continua recebendo os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima. Revisão da vida toda, já!